Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre lições do filme A Cabana. Então, nesse momento de quarentena, a gente acaba vendo de novo os filmes e eu achei sensacional algumas partes que serviram de lições para a vida e por isso que eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com vocês algumas anotações que tirei como lição de vida e vai te ajudar também. Bom, gente, logo no começo, assim, esse filme eu achei sensacional, várias coisas que faz a gente entender sobre Deus, sobre um monte de coisa, né? E logo no começo que ele encontra Deus, né? Ele pergunta, né? Mas eu te conheço? E aí Deus fala, né? Não muito bem. Olha só que engraçado, né? Porque é uma pessoa que tá sempre na igreja, sempre lá, né, em contato com Deus e na teoria parece que conhece muito bem, né? E não tem um relacionamento. Então nem todo mundo que vai à igreja tem um relacionamento e conhece mesmo a Deus e saber mesmo quem ele é. Segue-te Jesus de longe, né? E E aí eu achei engraçado ele perguntando para Deus, né? Por que me trouxe aqui, né? Na cabana de novo, né? E aí é quando Deus responde para ele na figura da mulher, né? Que trouxe ele de volta para a cabana porque foi lá que a vida dele tinha parado. E é isso que acontece na nossa vida em questões emocionais. Então, sua vida parou. Às vezes você é um adulto com 40, 50 anos, mas sua vida parou aos 7 anos. Quando alguém fez alguma coisa com você, quando alguém te maltratou, quando houve abuso, e sua vida parou lá atrás. Então, para resolver isso, você vai ter que voltar lá atrás, voltar para essa memória e ressignificar, que foi o que aconteceu com o Mac, né? O Mackenzie. Foi o que aconteceu com ele. Ele teve que voltar na cabana porque a vida dele parou lá. Não continuou, ele não conseguia se relacionar. O casamento já não era o mesmo, ele já não tinha mais o mesmo relacionamento com os filhos, porque a vida dele parou na cabana. Então, aonde a sua vida parou? Em qual momento da sua vida parou que você vive como um zumbi? E aí, gente, eu achei engraçado porque ele pergunta, né? Ele vê Deus em forma de mulher, de saia, né? E ele imaginava Deus um velhinho, né? De barba branca, é o que ele diz. E aí é quando ela responde, né? Achei que não ia dar você. Achei que você não ia se dar bem com a figura de um pai. Então, assim, Deus, né, não veio na figura de um pai, porque um pai para Mackenzie representava algo horrível. Então teve toda a história lá do pai dele que espancou a mãe dele, que ele também. Então a relação dele com o pai era a pior possível. Então Deus não veio em forma de pai para ele, em forma masculina, porque isso iria lembrar uma memória, uma referência muito negativa de pai. Tem muita gente que não acredita em Deus, tem muita gente que não gosta de relacionar Deus como pai, porque teve muitos problemas com o pai. Então, essa figura material compromete essa mensagem, essa interpretação espiritual. Então, por isso que no filme Deus aparece numa figura feminina. Porque Deus ele vai aparecer, ele vai tratar na sua vida de acordo com o momento que você precisa. Como ele estava ferido emocionalmente, com aquilo que aconteceu com a filha dele e com o pai dele, ele tinha muitas feridas emocionais. Deus vem em forma de mulher para ele, de mãe, de cuidadora. Então, Deus vai vir de acordo com o momento que você precisa, porque a gente vai ver passagens, né, na Bíblia que diz que Deus tem voz de trovão, voz de muitas águas, e ao mesmo tempo quando Elias estava em depressão na caverna, a voz não era a voz forte que ele ouviu que era de Deus, mas era a voz suave, como um vento. Então Deus, se a pessoa está num momento de depressão, num momento ferido emocionalmente, ele não vai vir com uma voz forte, vai ser uma voz suave para tratar a sua alma. Então foi isso que aconteceu, essa interpretação de Deus num outro formato, porque era o formato que ele precisava naquele momento. Bom, anotei algumas coisas aqui. E aí, né, Deus fala para ele que ele nasceu para ser amado, né? E quando a pessoa não se sente amada, é como um pássaro que nasceu e não voa, sem asas. Então o pássaro nasceu para voar e ele não voa. Assim é o ser humano quando não se sente amado.
Então, a dor, né, representa a falta da asa, né, do pássaro. Então, a gente tem que ressignificar essa dor para a gente voltar a viver. E o veneno, né? Onde está o veneno, está o remédio. Então, ali mostra também essa questão de ele ter que tratar as feridas dele aonde mais doeu. Então, onde está o veneno, está a cura também. É lá, onde a ferida que mais dói, que você não quer tocar no assunto, que você não fala com ninguém, é nessa ferida que está a cura que você precisa para sua vida, que está te acorrentando emocionalmente e você não consegue viver. Uma outra parte que eu achei bem legal no barco, quando o barco dele, do Mac, né, tá afundando com aquela água escura, né? E aí Jesus fala para ele, né, na figura de Jesus, ele fala, olha para mim que você não vai afundar, porque você vai afundar porque isso tá acontecendo na sua mente. Mas quando você olha para mim, você não afunda. E aí ele olhou para Jesus e a água saiu, ele não afundou. Então esse é o segredo, a gente olhar para Jesus. Quando a gente tira o foco dele e olha para as situações, olha para os problemas, para as adversidades, a gente afunda. Então a gente tem que manter o olho nele, o olho em Jesus. Muito legal. E a parte de julgamento, né? O Mac, ele julga todo mundo, né? Então, naquela parte que ele tem que sentar na cadeira da sabedoria para julgar, e vai passando aqueles filmes, assim, de ladrões, assassinos, e ele fala, não, todo mundo, mas você tem que condenar pro inferno. E aí mostra uma criança, e aí ele fala, não, essa criança não, é apenas uma criança. E aí a sabedoria fala, mas você já julgou, você já condenou essa criança. E a criança era o pai dele, quando era criança. E aí mostra ele sendo espancado pelo pai, né? No caso, o avô do Mackenzie. Então, isso explica por que o pai do Mackenzie espancava o Mackenzie, porque o pai dele foi muito espancado também. Então, é uma repetição de padrão. Não que isso justifica, mas isso, quando a gente é maltratado, aquilo que as pessoas fazem é aquilo que elas receberam também. E aí ele viu que ele estava julgando uma criança que era o pai dele, que ele julgou o pai dele, né? Condenou o pai dele. E é o que a gente não pode fazer, né? Nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Isso é pra tudo, gente. Não importa o que a pessoa tenha feito. E aí mostra também o cara que abusou da filha dele, né? O que matou, né? Fez toda aquela maldade com aquela criança, né? Estuprador, porque o pai dele, do assassino, fez isso com ele também, né? Então, o assassino estava repetindo aquilo de abusos, aquilo que o pai dele fez com ele também. E aí, como que, até parte do julgamento, né? O Mackenzie não podia julgar o assassino porque ele também era filho de Deus, né? Assim como o Mackenzie não conseguiu julgar a filha e o filho dele, porque os dois o Mackenzie amava, Deus também ama todos os filhos dele, todos nós somos filhos de Deus. Alguns vão ter comportamentos de abuso, de comportamentos ruins, mas eles não vão deixar de ser amados por Deus. Eles vão continuar sendo amados. Deus não ama a atrocidade que ele faz, mas ele ama o ser humano. E por isso que a gente não pode sentar na cadeira de juiz para julgar. Quem vai julgar é Deus. As pessoas vão pagar por aquilo que elas fazem, mas é Deus que vai julgar. A lei da semeadura. Não cabe a gente julgar. E aí ele fala, né, leve a mim, né? Ele não quis julgar os filhos porque ele achou que os filhos eram dignos do amor dele. Então, Mackenzie falou, leve a mim, me condene, mas deixe meus filhos. E foi isso que Jesus fez na cruz, né? Então, Jesus deu a própria vida por nós. E foi isso que o Mackenzie quis fazer, né? Ele quis se sacrificar pelos filhos. E aí, quando ele vê a filha dele lá, né, depois lá no céu, e aí ele vê, e Deus fala pra ele, né, ela está muito melhor do que você imagina. Isso ajuda muito a gente a lidar com o luto, gente. Porque as pessoas que se foram, elas estão num lugar melhor que a gente. Lá onde elas estão não tem mais sofrimento, não tem mais tristeza, não tem escassez, não tem injustiça. Então a gente tem que saber lidar com luto, encerramentos de ciclo. Às vezes a sua vida parou na morte de alguém há anos atrás e você precisa continuar porque a sua missão não acabou. Então é começar a pensar por esse lado. Quem se foi está num lugar muito melhor que a gente. E aí, quando é a parte de perdão dele perdoar o assassino da filha, aí vem Deus, aí sim, na figura de um pai,
né, na figura de um pai que representa a força, que representa, tô aqui com você nesse momento tão difícil da sua vida. E aí a figura do pai muda. Gente, eu achei lindo isso, sabe? A forma como Deus vai aparecer, a forma como Deus vai tratar com o seu coração, vai ser de acordo com o momento que você precisa. Às vezes é um desafio, é algo que você precisa de coragem, você tá sem coragem, Deus vai vir em formato de pai mesmo, de força para te ajudar. Mas no momento de feridas da alma, ele vai vir mais como uma voz suave para te ajudar a passar por isso, porque ele tá machucado. Tem que ser algo com carinho, algo com cuidado. E Deus vai tratar da sua vida de acordo com o momento que você está passando. E às vezes vai ser momento de força mesmo, porque você tá precisando de força, né? E aí no momento do perdão, Deus vem como pai e ele perdoa. E Deus fala, né? Ninguém vai ficar impune, né? Então o assassino ele vai pagar, né? Ele ia pagar pelo que ele fez, porque ninguém vai ficar impune. E é quando ele consegue liberar o perdão pro assassino, né? Aparece a joaninha ali na mão dele, que é o que o assassino deixou lá, né? Pra trás, aquela joaninha do cabelo, sabe? Não sei se vocês lembram. E ali, quando ele tá segurando, ele solta a mão, representa o perdão que ele tá soltando. E aí ele fala para Deus, mas eu continuo com raiva. Sim, você vai ter que repetir isso mais de 1000 vezes se for necessário. Eu perdoo essa pessoa, eu perdoo esse agressor, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo essa pessoa. Você vai ter que repetir muitas vezes até o seu coração liberar mesmo toda a mágoa. Porque a mágoa, o perdão, ele é uma decisão, sabe? De você desconectar da dor, para você não carregar mais essa pessoa que te feriu nas costas. Por isso que você não consegue ser feliz, não consegue crescer financeiramente, não consegue ser feliz nos seus relacionamentos, porque você está carregando pessoas. Então você precisa soltar isso. Não é fácil, mas é possível. E aí, quando ele enterra a filha, né? Que aí sim ele enterra aquela dor, sabe? Aí sim ele encerra esse ciclo da vida dele, né? Então, aquele enterro que aparece lá é para mostrar o fechamento de ciclo mesmo, né? E aí, quando ele faz isso, floresce de novo o jardim dele. Lembra que aí já é a parte já que representa o Espírito, né? O Espírito Santo, que da parte do jardim. Aí sim o jardim dele floresce, porque ele encerrou esse ciclo. Árvore da vida, né? E aí ele fala, né, ficar longe só por enquanto, porque a gente tá aqui de passagem, né, gente? A gente sabe que a nossa casa, o nosso lar não é aqui, né? A gente tá aqui de passagem, tem um tempo determinado para cada um viver nessa terra. A gente tem que viver de forma intensa, da melhor forma possível, vivendo o amor, vivendo a bondade, porque a gente tá de passagem, o nosso lar não é aqui. E que a gente possa estar mesmo logo, né, com Deus num outro lugar muito melhor que esse. Viver a nossa missão aqui e viver da melhor forma possível, mas tendo essa esperança, sabe? Essa esperança que deve aquecer o nosso coração todo dia. Quando você ama ou perdoa, o universo muda, né? Foi isso que Deus falou para ele. Então tudo muda à sua volta quando você ama e quando você perdoa. Então no seu coração tem que haver amor, tem que haver bondade, perdão. Você escolhe ficar lá na zona de sofrimento ou na de superação. O que você vai escolher para sua vida? Você escolhe. E aí eu achei muito legal a parte da Trindade, né? Que ali mostra Deus, né? Pai, Jesus e o Espírito Santo, né? A Trindade. E aí ele fala, Deus fala, o Espírito Santo fala, né? E ele fala, mas você vai ficar sempre comigo? Mackenzie falando, né? E aí o Espírito Santo fala, eu sempre estive. Jesus fala, eu sempre estou. E Deus fala, eu sempre estarei com você. Então, você não está sozinho nos seus problemas, na situação que você está enfrentando. Deus sempre esteve, está e sempre estará com você. Você nunca está sozinho. Você pode sentir Ele agora no teu coração, pertinho de você. Tudo que você faz, Ele está aí do seu lado. Então, se relacione mais com ele, para você sentir esse amor, sentir essa força que você precisa. Às vezes é um momento que você está passando que você acha que não vai conseguir. Sozinha, sozinho, você não vai conseguir mesmo. Mas com Deus do seu lado, você vai conseguir. E aí, gente, no final mostra, né,
que ele nem chegou à cabana, né? Que antes de ele chegar lá teve um acidente, ele estava em coma e foi quando ele teve essa experiência surreal, né? Então é muito comum as pessoas quando estão perto da morte, num estado de coma, ter experiências incríveis, né? Sobrenaturais. Então eu acredito muito nisso. Mas todo esse trabalhar, né, do estado de coma foi uma situação que Deus precisava trabalhar na vida do Mackenzie, né? Para ele liberar perdão, para ele se tornar uma pessoa diferente. E aí, assim que ele volta do coma, ele vai tratar com a filha dele, que a filha dele se achava culpada, né, pela morte da irmã. Ele tem um relacionamento diferente com Deus, com a esposa dele. Então você vê que toda a vida dele muda, sabe? Todos os âmbitos da vida dele. Então avalie qual área da sua vida às vezes não tá andando, não tá indo bem. É porque às vezes você tá parado lá atrás em alguma coisa que aconteceu e você precisa voltar lá. Voltar lá, perdoar, ressignificar, que é mudar o seu olhar em relação a essa tragédia, a essas coisas ruins que fizeram com você, para que a sua vida possa andar de novo. Não fique parado lá atrás. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva experiências incríveis, inimagináveis, coisas que você nunca imaginou na sua vida. Mas só depende de você. Um beijo. Comenta aqui, gente, o que você achou do filme, o que você teve de pensamentos diferentes. Compartilhe se você acha que faz sentido para pessoas que estão passando pela mesma situação e vai ser muito legal, tá? Saber dos comentários de vocês. Beijo!